Olá, vamos falar sobre o nacionalismo africano e o asiático. Vimos que no século XIX, os europeus se apossaram de grandes porções de terras na Ásia e na África. A dominação europeia nesses continentes caracterizavam-se pelas práticas como o confisco de terra, o uso de trabalho forçado, a cobrança de impostos abusivos e o racismo. Esses fatores ajudam a explicar a resistência africana e asiática. Então, vai surgir alguns fatores que será como a luta dos próprios africanos e dos asiáticos pela independência de seus países, bem como o enfraquecimento das potências colonialistas europeias e também a força do movimento pan-africanismo e a negritude que irá surgir. O pan-africanismo foi um movimento político e ideológico surgido na América Central e nos Estados Unidos no início do século XX e visava a transformação de todos os africanos e seus descendentes. Teve como importante pensador o jamaicano Marcus Garvey, que considerava a situação dos negros na América e na Europa ruim, propunham então o retorno deles à África. A negritude foi já um movimento político-literário que nasceu no final dos anos de 1930. Teve como um dos principais representantes o senegalês Leopoldo Senghor, que iria se tornar o primeiro presidente do Senegal, e também Aimé Césaire. Ambos eram escritores e poetas. O movimento negritude e o pan-africanismo também contou com a ajuda da revista Presence Africaine, fundada em Paris pelo senegalês e filósofo Alioune Diop. E essa revista teve um papel fundamental, pois ajudou a difundir a história da África, da negritude e do pan-africanismo na Europa. Em uma conferência de Bandung, realizada na cidade de Bandung, na Indonésia, em 1955, 29 países independentes que autodenominaram-se Terceiro Mundo, eles declararam-se não alinhados à Guerra Fria e prometeram apoiar a independência na África e na Ásia. Na Ásia, vamos falar sobre a independência da Índia, que inicia-se no século XX, com a resistência indiana à dominação britânica, que passou a contar com a liderança de Mahatma Gandhi. Para enfrentar a dominação inglesa, Gandhi propôs e liderou a resistência pacífica, tática baseada na não violência e na desobediência civil. Ou seja, os indianos eram incentivados a não usar nem comprar produtos ingleses. Também foram incentivados a não pagar impostos, como o imposto do sal. Nos anos de 1930, o movimento de resistência tomou força, até internacionalmente. Então, Gandhi empenhou-se de várias formas para unir hindus e muçulmanos em torno da luta pela independência. Pressionado, o governo inglês dentro da Inglaterra, então resolveu aceitar os termos para a negociação da independência com os indianos, mas, no entanto, optou pela divisão da Índia em dois países. República da Índia, de maioria hindu, e a República do Paquistão, oriental e ocidental, de maioria muçulmana. Mas em 1971, o Paquistão Oriental constituiu um país separado, de nome Bangladesh. Na África, vamos falar da independência do Congo, país que estava sob a administração belga, ou pertencia ao país da Bélgica, rico em cobre, zinco, manganês, urânio e diamante. A administração belga era autoritária e racista. Os congoleses não tinham liberdade de expressão nem de representação e só podiam frequentar a escola por 4 anos. Então, mediante a essas atrocidades, os congoleses criaram, por volta de 1956, o Movimento Nacional Congolês, o MNC, que foi liderado por Patrice Lumumba, que organizou uma série de manifestações de rua e greves pela independência. Pressionado, então, os belgas retiraram-se em 30 de junho de 1960
e então o Congo tornou-se independente, tendo como primeiro chefe de governo o próprio Patrice Lumumba, que pretendia unir os congoleses em torno de um Estado nacional. Mas isso não deu certo, pois os Estados Unidos apoiou a rica província de Katanga e moveu uma guerra separatista contra as forças de Lumumba, que por sua vez recebia ajuda da União Soviética. A guerra civil terminou com a vitória do coronel Joseph Désiré Mobutu, que era aliado dos Estados Unidos, que acabou por assumir o poder em 1961. Em Angola, que era colônia pertencente aos portugueses, também estava tendo uma movimentação para adquirir a sua independência. Isso ocorre por volta de 1930, quando os angolanos pressionaram o governo português. E então ele acabou por permitir o sistema de contrato, aonde o governo português prometeria pagar um salário aos trabalhadores africanos e a respeitar seus costumes e valores, mas isso não foi adiante. E não adiantava o povo questionar, pois o ditador Antônio de Oliveira Salazar, o governante de Portugal, reprimia a bala toda e qualquer manifestação popular angolana. Mas em Lisboa, Portugal, por volta de 1951, um grupo de universitários vindo da África fundou o Centro de Estudos Africanos, com os jovens Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, Francisco Tenreiro e Noêmia de Souza. Esses jovens ficaram conhecidos como a Geração de 50 e usou a poesia como arma de combate ao colonialismo. Muitos desses jovens continuariam a luta por seus ideais nos movimentos de libertação que se formariam em seus países. Por exemplo, o MPLA, que é o Movimento Popular para a Libertação de Angola, liderado por Agostinho Neto. Também havia a Frelimo, que é Frente para a Libertação de Moçambique, dirigida por Samora Machel. E também tinha o PAIGC, que era o Partido Africano para a Independência de Guiné e de Cabo Verde, sob a liderança de Amílcar Cabral. Em Portugal, por volta de 25 de abril de 1974, ocorrerá a Revolução dos Cravos, que vai ser ocasionada devido aos gastos com a guerra na África, também por causa da morte de milhares de jovens soldados portugueses. Isso gerará forte descontentamento. Então, jovens, liderados por oficiais das Forças Armadas portuguesas e contando com apoio popular, irá então derrubar a ditadura salazarista que revigorava em Portugal havia 42 anos. O novo governo português adotou o seguinte lema: democracia em nosso país, descolonização na África. E depois de dissolver a polícia política portuguesa, encaminhou o reconhecimento das independências africanas de Moçambique, que foi reconhecida como independente em 25 de julho de 1974, tendo como presidente Samora Machel, e em Angola, em 11 de novembro de 1975, sob a presidência de Agostinho Neto. Em alguns países africanos independentes, os nativos tiveram que lutar contra a opressão de regimes segregacionistas, como o da Rodésia e o da África do Sul. O apartheid consistia na obrigatoriedade segregacionista, em que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos, a frequentar escolas, praias e banheiros só para negros e a andar constantemente com um passe. E também eram proibidos de possuírem terras. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o CNA, promoveu várias manifestações contra o governo racista do seu país. Numa delas, em 1964, o governo prendeu 8 líderes da CNA. Entre elas estavam Nelson Mandela, que foi condenado à prisão perpétua. Em junho de 1976,
milhares de estudantes negros foram às ruas de Joanesburgo, a maior cidade do país, em oposição ao protesto contra a imposição de língua africana nas escolas. A polícia atirou contra as crianças e os jovens. Em torno de 170 crianças foram mortas no episódio, que ficou conhecido como o Massacre de Soweto. Aí Nelson Mandela foi libertado da prisão e também recuperou a sua legalidade. Concorreu à presidência em 1994 e ganhou, tornando então o primeiro presidente negro da África do Sul.